Cumprimento os queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nosso Deus, o nosso Senhor e bom pastor, possa estar agora abençoando a sua vida, ouvinte, abençoando a sua família, abençoando o Brasil e suprindo todas as necessidades. E é um dia abençoado, qual nos concede que eu tenho esta liberdade do Senhor para entregar a você, através deste aparelho, uma palavra que o Senhor Jesus Cristo direciona para a minha vida, para a sua vida. Está escrita no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8 ao versículo 10, que assim diz: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia! Amados e ouvintes da Palavra de Deus, estamos em momentos difíceis, muitas calamidades, a violência crescendo a cada dia. É necessário nós achegarmos a Deus. E esse texto sagrado do apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, se dirige a nós como um autêntico profeta, dizendo: cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vós. Chegar-se a Deus é se dirigir a Ele com reverência e santo temor. Todas as vezes que o homem se chegou a Deus, Deus também se chegou ao homem e atendeu a sua necessidade. Chegar perto de Deus significa buscar a sua face e se aproximar dele com coração contrito e quebrantado. Chegar perto de Deus é buscar ter intimidade com Ele, em humildade e adoração. E o apóstolo João entendia disso. Diz em João, capítulo 13, versículo 25, que quando ele fez uma pergunta a Jesus acerca do traidor, João reclinou-se sobre o peito de Jesus e diz no mesmo texto que Jesus o amava. Mas o interessante é que João não era o único que estava com Jesus. Todos os discípulos estavam presentes, mas João era o mais chegado, o mais íntimo, e foi o único apóstolo poupado de ser morto pelas mãos dos homens. Os demais apóstolos foram martirizados, e cumprindo-se o que está escrito em João, no capítulo 21, versículo 20 a 23, João teve morte natural. Como diz o pernambucano, ele não morreu de morte matada, mas uma coisa ele tinha: intimidade com Deus. Oh glória! Aprenda, amados ouvintes da Palavra de Deus,
a ter intimidade com Deus. Ser íntimo com Deus é algo que todos devemos buscar. Não é somente para certas pessoas ou grupos. Deus ama a todos e deseja um relacionamento íntimo com todos. Disse o salmista no Salmo 73, no versículo 28, assim diz: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Se seguirmos as instruções bíblicas, meditaremos nelas dia e noite. Dia e noite. Certamente seremos filhos íntimos do Pai. Aleluia. Amados, intimidade é sinônimo de família. Mais uma vez eu vou dizer, intimidade é sinônimo de familiaridade, conforto, confiança, amizade. Quem está íntimo tem mais aproximação com o irmão, tem mais aproximação com a mãe, com o tio, com a tia, com o sobrinho, com a sobrinha e com o pai. Oh glória! Mas é preciso chegar mais perto de Deus. E existem 5 dicas que vão ajudar a aumentar a intimidade com Deus. Primeiro, conhecendo a sua palavra. Primeira dica, conhecendo a sua palavra. Ninguém tem intimidade com quem não conhece. E ler a Bíblia é a melhor forma de conhecermos mais a Deus. É como diz o salmista: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Oh glória! Quando conhecemos a Bíblia, vamos conhecendo Deus. É onde gera a intimidade. Pela Bíblia, nós conhecemos quem é Deus. Aleluia! E a segunda dica é ter um tempo de oração e jejum. Eu sei que os momentos são difíceis. O trabalho, a preocupação com a família, com os deveres de casa, com os deveres que tem na rua, resolvendo problemas, mas é necessário termos um tempo para Deus. É por isso que Jesus ensinou seus discípulos a orar, deixando o modelo da oração que está em Mateus 6, 9 e 13. Ele não nos deixou uma reza, não nos deixou um ritual, nos ensinou um padrão de oração e os discípulos aprenderam. O objetivo da oração não deve ser como foco, o centro da atenção das pessoas, mas sim a intimidade com o Senhor. E o jejum também traz proximidade e intimidade com o Senhor. Porque quando uma pessoa jejua, afasta-se das trevas e se aproxima de Deus para estar em total dependência de Deus. A Bíblia está recheada de exemplos de homens que tiveram uma vida de oração e jejum e foram mais íntimos e amigos do Senhor. Oh glória! Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Esdras jejuou 3 dias. Elias, o profeta, também jejuou 40 dias. Daniel, 21 dias. Paulo, 3 dias. Jesus, o Senhor, jejuou 40 dias e 40 noites. Aleluia! A primeira dica que eu acabei de falar foi conhecer a sua palavra, a palavra do Senhor. E a segunda dica, ter um tempo de oração e jejum.
E a terceira dica é ser obediente. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Obediência é um posicionamento feito com disciplina e compromisso. Deus está procurando pessoas que tenham compromisso e intimidade com Ele. Aleluia! O próprio Filho Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia! A quarta dica é viver em comunidade. Quando experimentamos a intimidade com Deus, ficamos tão animados que queremos compartilhar isso com outros, inclusive com os irmãos da mesma fé. Jesus é um ser relacional. É por isso que quanto maior for nossa intimidade com Ele, iremos ser mais próximos e intencionais. Todos sejamos um no Senhor, mesma unidade, mesmo compromisso, mesma vida, mesma intimidade, uma vida em comunidade. Aleluia! Esta é a quarta dica: viver em comunidade. E a quinta dica é ter um coração grato. Ter um coração grato. Gratidão não é, ou pelo menos não deveria ser, apenas quando comemoramos a passagem do ano novo. Não é somente por receber um emprego novo ou uma casa nova, um novo carro. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Aleluia! O seu amor dura para sempre. Sejamos gratos sempre, independente das circunstâncias, pois Ele sempre tem o melhor para nós. Ter um coração grato gera intimidade com o Senhor. E a mensagem de Tiago, no texto lido, é mais do que necessária para os nossos dias. Ela é urgente e indispensável para hoje. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, nos céus e na terra. E como devemos nos aproximar e ter intimidade com Deus? Devemos nos aproximar de Deus com o coração quebrantado, como Davi afirma em Salmos 51:17, sacrifício para Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia! E vou citar somente 2 exemplos. 2 pessoas que alcançaram um grande milagre do Senhor, com gemidos e súplicas a Deus. Quem não conhece Ana na Bíblia? A mulher de Eucana. Ela sendo estéril, não podendo gerar filhos, como diz em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 a seguir. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor com lágrimas abundantemente. E isto por muitos dias ela perseverava em súplicas a Deus. E assim Deus, como diz a Escritura, lembrou-se de Ana, abençoou-a, e ela concebeu e teve um filho, dando o nome de Samuel. A mulher que não podia ter filhos entrou para a história sem abrir a boca para orar. Ela tinha intimidade com Deus.
e só chorava, só gemia. E a segunda pessoa que aprendeu a ter intimidade com Deus foi o rei Ezequias, no capítulo 38 do livro do profeta Isaías. Está escrito que Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, o profeta, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E diz o versículo 2 e o versículo 6 do mesmo texto que Ezequias virou seu rosto para a parede e orou ao Senhor com muitas lágrimas. Então o Senhor Deus fez o profeta Isaías voltar a Ezequias e dizer: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. O país, naquela época, amados ouvintes da palavra de Deus, o país estava em guerra. O rei Ezequias estava enfermo. Foi feita uma oração de Ezequias, aleluia, no leito onde estava, e Deus se compadeceu a tal ponto de Ezequias que o curou. Deus curou Ezequias e ainda acrescentou 15 anos de vida e livrou a cidade de Judá das mãos do rei da Síria. Devemos nos aproximar de Deus com todo o nosso coração. Devemos nos aproximar de Deus com confiança, com humildade, como diz Tiago no capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele os exaltará. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O Senhor Deus está sempre pronto a nos atender e a nos socorrer nos momentos em que mais precisamos. Basta nos achegarmos a Ele com coração quebrantado e contrito, com confiança e humildade, e o Senhor se achegará a nós, inclinará os seus ouvidos ao nosso clamor. E que Deus continue vos abençoando. Amém. Graças a Deus. Como diz Tiago, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós.